dia, tudo bem com vocês? Passaram bem o final de semana? Nós estamos aqui diante da aula de Direito Constitucional. Essa aula está sendo gravada, tudo bem? Vocês podem participar por áudio, por vídeo, fiquem à vontade. E oportunamente ela vai ser disponibilizada para vocês no portal, caso vocês queiram rever. Nós estamos na unidade 3.2, dando sequência aos direitos e garantias fundamentais. Salvo o melhor juízo, eu passei para vocês efetuarem a pesquisa dos remédios constitucionais para a aula de hoje, né, para a gente dar seguimento no conteúdo. E daqui a pouco a gente trata um pouco mais a respeito dos remédios constitucionais, tudo bem? Alguém só poderia dar o ok aí do vídeo, do áudio, só para eu dar seguimento aqui no conteúdo? Fazendo favor. Ok. Obrigado. Estamos no artigo 5º e seus respectivos incisos da Constituição. E passada a leitura do último inciso que havíamos feito, se eu não me engano, eu também fiz uma pergunta, né, da diferenciação entre liberdade, aqui, na verdade, entre vida privada, alguma coisa assim, que eu tinha feito de pedir para vocês darem uma pesquisada. Paramos no inciso 10, não foi isso? São invioláveis a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso, alguém chegou a fazer alguma pesquisa a respeito? Eu fiz. Uhum. Fala assim, que a vida privada está relacionado com as informações que a pessoa divulga ou não a respeito dela. Já a intimidade diz respeito à sua identidade, entendeu? Aquilo que a pessoa é, o jeito de ser da pessoa. Então, um é intrínseco, o outro seria extrínseco, algum reflexo nesse aspecto, né? Isso, intimidade seria intrínseco e vida privada seria extrínseco. Vida privada, os outros podem ter acesso, porque eu posso falar. A intimidade é o que eu sou exatamente, né? Seria mais ou menos isso. Legal, é isso mesmo. Então, o texto constitucional, no inciso 10, ele coloca: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Gente, cada qual aqui simboliza um aspecto de defesa da pessoa natural, da pessoa humana, ok? Sendo certo que em algumas circunstâncias já temos decisões dos tribunais no sentido de que até pessoa jurídica eventualmente pode vir a sofrer o abalo moral. É o posicionamento, existem diversas teorias, diversas correntes, e aí há quem até acolhe a mesma questão, magistrados que acolhem essa teoria de dano moral em relação quanto à pessoa jurídica. Vejam só o que diz aqui um texto, até do próprio grupo LFG, diz assim: a esfera íntima se refere ao modo de ser de cada pessoa, ao mundo intrapsíquico aliado aos sentimentos e
identitários próprios, ou seja, a autoestima, a autoconfiança e a sexualidade. Compreende as esferas confidencial e do segredo referentes à intimidade. E em relação à vida privada, esta é mais ampla que a intimidade da pessoa. A vida privada é composta de informações em que somente a pessoa pode escolher se as divulga ou não. Já a intimidade diz respeito ao modo de ser da pessoa, a sua identidade, que pode muitas vezes ser confundido com a vida privada. Podemos dizer assim que dentro da vida privada ainda há a intimidade da pessoa. Então existem essas diferenciações, pessoal, e quando a gente fala em intimidade e vida privada dentro dos direitos da personalidade, lá um pouquinho dentro do direito civil, inclusive, a gente acaba questionando, né? Será que eu me colocar como um inscrito em A Fazenda, Big Brother, nesses reality shows aí que mostram a vida íntima da pessoa, a vida privada é difícil falar, né? Porque ela escolheu morar na mesma casa com várias câmeras com outras pessoas. Mas será que existiria essa liberdade da pessoa dispor da sua intimidade, da sua privada? Ela alienar, ela possibilitar isso tudo a outrem? Então tem-se ali, no ordenamento jurídico brasileiro, claro que se aceita, porque senão não passaria esses programas na TV, né? Claro que se aceita no sentido de que, se não fosse aceito, não haveria essa transmissão pública da forma que há, entenderam? Mas que, individualmente falando, que existe essa proteção, segundo o inciso 10 da Constituição, inciso 10 do artigo 5º da Constituição, quanto à intimidade e à vida privada, isso daqui é verdade. E não é à toa que o inciso 11 coloca que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Só um segundinho. Que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, indo de trás para frente aqui, quer dizer que você, quando se encontra no seu lar, no seu domicílio, você tem uma proteção tamanha, uma proteção constitucional, que em sua casa ninguém pode entrar, exceto com o seu consentimento, porque a casa é asilo inviolável. É importante vocês saberem disso, justamente porque no atual governo há uma certa facilidade, inclusive, para que você proteja o seu lar. É uma proteção em que você, de uma forma mais simples do que a gente pode imaginar, você pode alcançar, inclusive, a possibilidade de ter uma posse de arma em seu domicílio para proteção. E você está ali com a porta aberta no seu quintal, tomando um chimarrão, tomando um tereré, e eventualmente, se aparecer uma pessoa, você pode acabar fazendo uso até de arma de fogo para sua devida proteção. E imaginando que alguém queira entrar sem a sua autorização, da mesma forma. E também, mesmo sendo uma autoridade pública, no exercício do cumprimento de uma ordem judicial por meio do mandado, você não é obrigada a se submeter na madrugada da vida aí para a acolhida dessa pessoa, para te entregar, para ser entregue esse mandado, né? Até seja de busca e apreensão, até contra a própria pessoa. E é por isso que quando a gente vê aqui as notícias na TV falando da Polícia Federal na operação número tal, e nessa circunstância eles colocam ali o período que se compreende que não seja o período de dia, para que somente durante o período que se compreende durante o dia que seja então colocado ali as forças policiais para cumprimento. Tá? Isso em direito penal, o professor vai acabar comentando qual que é o entendimento pacífico atual, o que o Dr. Google também pode trazer para a gente aqui.
Quem aqui, por um acaso, atua na área criminal, sabe dessa informação? Informação mesmo de direito penal. Não encontrei fácil aqui, eventualmente eu busco para vocês, mas é uma informação que no presente momento é só para vocês saberem que nós estamos falando do inciso 11, com vigência dada até por lei de 2015. Então, a casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar sem o seu consentimento, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia. E esse durante o dia aí que fica aquela questão do horário, salvo o melhor juízo, durante o dia vai ser das 6 da manhã às 6 da tarde, ou seja, ou então tem que buscar ver se é às 8 da manhã ou e até às 18. Tem que ver isso daí, se é das 8 às 18 ou se são das 6 até às 18, tá? Mas isso aqui sem maiores problemas, devemos saber aqui que a casa é asilo inviolável. Professor, mas se estiver acontecendo um flagrante delito? Gente, se houver um flagrante delito, seja a autoridade policial, seja qualquer outra pessoa, pode haver o adentramento à casa. Professor, mas a casa é asilo inviolável. Gente, se estiver ocorrendo um crime em flagrante que pode ser constatado naquele exato momento dentro de um domicílio, seja da pessoa que for, outrem pode adentrar aquela casa. Ô professor, então significa dizer que se o crime estiver ocorrendo contra um animal, por exemplo, né? Temos os crimes ambientais, temos os crimes relacionados a animais, eu posso proteger aquele animalzinho? Acredito que já fizeram uma pergunta dessa para mim já. Professor, se eu vejo que estão maltratando o animal, eu posso defender o interesse daquele animalzinho ali? Fala assim, olha, se for um crime, se estiver ocorrendo um crime naquela circunstância, você tem o direito de ir até a casa do vizinho, sim, e interferir em relação, porque está ocorrendo um flagrante delito de um crime naquela circunstância. Da mesma forma, professor, e se por um acaso uma autoridade policial estiver com sua viatura atrás de uma pessoa que tenha praticado o crime, só que essa pessoa conseguiu chegar à sua casa e trancou o portão? A autoridade policial, vamos supor que esteja à noite, professor, a autoridade policial vai ter que parar o camburão na frente e esperar alcançar o período do dia, ao invés, já que estava no período da noite, e aí vão ter que cercar a casa, etc. Gente, não faz sentido nenhum, né? A autoridade policial, dentro de um flagrante delito, a pessoa chegou em perseguição e entrou na sua casa, a autoridade policial ter que aguardar. Não faz sentido nenhum. Mas caso não seja essa a circunstância de flagrante delito, mas a pessoa tenha contra si um mandado de prisão, a autoridade policial vai ter que sim aguardar o período do dia, né, para que haja essa apreensão, tá? Alguma pergunta, gente? Podemos... Professor, Pois não? sobre a questão da privacidade, intimidade, Uhum. como é que ficam essas situações hoje com a questão das redes sociais, onde existe muita exposição da vida privada, né? Porque, assim, existem casos, por exemplo, que a gente sabe, que eu já li a respeito de, por exemplo, pensão alimentícia, alguns processos trabalhistas, dizendo assim, que a pessoa não pode pagar, que a pessoa não tem condições, e pelas redes sociais comprova-se que ela tem pela vida que ela tem levado, que ela tem ostentado. Como fica aí essa questão da inviolabilidade? Então, uma boa pergunta a respeito disso. Vamos dizer que quando eu, quando muitos aqui foram educados como criança, o papai e a mamãe falavam assim: não faz isso que Deus está vendo.
E a gente, né, ficava naquela, ai meu Deus, eu não posso pecar porque Deus está vendo. Não que isso ainda não ocorra, dos pais atuais falarem isso para os filhos, né? Que nós devemos ter bons comportamentos, porque senão vai ser pecado. Dentro do direito, seria um ato ilícito. Aí tudo bem. No mundo moderno, o que acontece ali na rua, uma pessoa vai ter um celular com acesso à internet que vai acabar postando. Dentro dessa realidade que você colocou, as pessoas autonomamente, elas estão publicando fotos particulares. Fotos particulares. Se a gente fosse pegar a cultura, analisar a cultura de 30 anos atrás, raramente as pessoas ficariam postando para o mundo todo fotos particulares, como hoje postam para o mundo todo suas fotos particulares. Em determinado país, em determinada região, com tal vestimenta, com boa ou com pouca vestimenta, com, né, roupas, eu quero dizer, mas tudo bem. Quando uma pessoa posta a sua vida íntima ao público numa rede social em que, digamos que é para quem está passando na rua ver, então se você se tornou isso público na rede social, você tornou isso público para todos que você permitir que tenha acesso àquilo, senão muitas vezes a própria pessoa autoriza que suas fotos sejam incluídas no rol de pesquisa do próprio Google. Dentro dessa perspectiva, se a pessoa está postando uma foto que não seja falsa, não tenha fundo falso, essas coisas todas, ela está tornando pública aquela realidade dela. E essa realidade dela pública pode acabar servindo de provas a seu favor ou contra ela. A seu favor, como assim, professor? A pessoa tem a compra de uma passagem aérea para tal país, essa pessoa está lá postando fotos, colocando stories no Instagram, e assim vai. E de repente ela é acusada de ter praticado um crime aqui no Brasil. Veja, a pessoa vai ter provas que ela não estava no Brasil naquele determinado momento do crime, etc. Então pode ser utilizada a seu favor. Mas vamos supor que uma pessoa teve contra si ajuizado uma ação de alimentos e aí então ela fala que não tem dinheiro, emite uma declaração de hipossuficiência e aí a parte contrária, a que ajuizou a ação, na peça inicial, todavia, tinha colocado fotocópias, né, de essa pessoa passeando no estrangeiro ou indo em diversas baladas, festas, demonstrando que tem uma vida social capaz de comportar o pagamento da pensão alimentícia. Quem que analisa a prova? O juiz analisa a prova. Ok? Então, essa pessoa que diz ser pobre, mas ela contra si apresentou provas contrárias, a análise do juiz vai ser feita nesse aspecto aí. Então, eu como advogado da parte requerida, eu perguntaria qual que é a renda dela, pediria para ela apresentar a cópia da carteira de trabalho, dependendo do salário dela, eu solicitaria sim o pedido de hipossuficiência. Agora, eu como advogado da parte requerente, aquela que quer a pensão alimentícia, por exemplo, eu pediria para o meu cliente que apresentasse as fotos de Facebook, fotos de Instagram, foto ou demais fotos existentes que ela tenha acesso lícito, para que a gente juntasse isso na peça inicial para comprovar para o juiz que essa pessoa tem boas condições econômico-financeiras para efetuar o pagamento da pensão alimentícia. Então vai dessa questão. Professor, mas acontece que eu não posso, eu como parte requerida, alegar meu direito à intimidade e falar que aquela prova não deveria estar naquele processo, porque eu coloquei dentro da minha intimidade, está ali, se não fosse a minha senha, eu não teria colocado aquela foto, mas a própria pessoa que escolheu tornar aquilo público, não é? Então, se ela escolheu colocar aquela foto na rede mundial de computadores e para acesso, por exemplo, eu tenho meu Instagram e eu sou professor e sou advogado. Eu entendi por bem que meu Instagram ele fosse de emissão de fotos de forma pública, ou seja, qualquer pessoa que procurar no Instagram Pablo Ailton
vai encontrar meu perfil e no meu perfil ela já vai conseguir ver minhas imagens. Tornei isso público. Então, é a mesma coisa de eu estar me locomovendo numa praça popular. Se alguém tirar uma foto da praça popular e eu estiver no meio, essa pessoa publicar a imagem no jornal local, eu não posso ir lá e requerer, falar assim, opa, você está ferindo a minha intimidade, você está ferindo a minha privacidade, você colocou uma foto em que eu apareci no jornal. Então, veja, eu não vou poder lutar para isso. Por quê? Porque eu estava na praça pública no momento da foto. Eu poderia lutar defendendo meu direito se eu estivesse no meu lar e uma pessoa ela tirasse uma foto pela janela, com um drone, com alguma coisa nesse sentido, buscando a minha intimidade, né, em um lugar privado ou em outro em lugar privado, acabando usando a minha imagem para fins comerciais, para fins empresariais, ou seja, para fins lucrativos sem a minha autorização. Então, muitos contratos aí, até de jogador de futebol, no exemplo, eles quando fazem um contrato com o clube, eles inclusive determinam ali se ele vai fornecer o seu direito à imagem ou não para aquele clube. Consegui ser claro? Sim, consegui ser claro? Conseguiu. Obrigado. Professor, eu só tenho mais uma dúvida com relação a Sim. essa questão. Ah, Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela teve um processo pois- de guarda, que tentaram tirar de guarda de filho e tal, onde o pai da criança criou redes sociais falsas, dizendo que ela era prostituta, e fez tudo isso e utilizou essas fotos no processo. ah, Entendeu? Então, assim, nesse tipo de situação, como é que fica? Porque a pessoa publicou lá, então colocou a pública. E como é que fica quando a pessoa utiliza fotos falsas, coisas falsas, nessas situações? Porque até você provar que aquilo não é seu, que aquilo não foi seu, assim, é muito pano para manga. Que tipo de crime que a pessoa que faz isso comete? Porque ele fez um processo contra essa pessoa, utilizando tudo falso, imagens falsas, redes sociais falsas, mas foi com base em redes sociais. Então, primeiro pratica crime quem criou o perfil falso, né? E tem responsabilidade civil também, tem responsabilidade administrativa, eventualmente falando. Quem que criou esse perfil falso? Vamos imaginar que não tenha sido a mesma pessoa. Essa pessoa é uma que vai ser ré em algum processo. A pessoa que se valeu de uma prova falsa, ela acaba entrando na teoria da árvore dos frutos envenenado. Então quer dizer que se a árvore, né, se a árvore está envenenada, o fruto que sai dessa árvore também vai ser envenenado. Se eu alego que uma pessoa ela é X, só que a obtenção de provas que eu busco para provar que a pessoa é X está viciado, eu não vou conseguir provar que essa pessoa é X. Então, nessa circunstância aí, se de boa fé a pessoa entendeu, conforme as provas das redes sociais, que houvesse um interesse a seu favor, só que constatou-se posteriormente que as informações das redes sociais eram todas falsas, essa pessoa não vai ter ganho de causa. Se comprovado, todavia, que essa pessoa ela tinha noção de que as informações eram falsas, se provado que inclusive essa própria pessoa foi quem criou aquele perfil falso, aí o problema agrava para essa pessoa, né? Agrava para essa pessoa por conta disso. Porque quando eu vou fazer alegação contra outra pessoa, isso é uma coisa que a gente aprende no curso de direito, que a gente não pode se pautar no achismo. Um acadêmico, uma acadêmica, um profissional do direito ficar se pautando no achismo é algo que eu posso chamar de medíocre, né? A pessoa que está estudando e ela fica se pautando em algo que ela não estudou, ela fica defendendo aquilo que ela não estudou, que a gente só deve manifestar, se manifestar, principalmente em algo tão substancial como esse daí, de uma forma que eu tenha um bom estudo a respeito, pesquisado muito a respeito para eu emitir essa opinião. Então, se a pessoa ajuiza uma ação fazendo essas alegações sem ter se pautado numa boa pesquisa antecedente,
Então, essa pessoa aí acabou errando de forma muito grave. Ela pode, e uma pessoa que tem contra si imputado um crime, por exemplo, e uma das matérias de defesa é justamente dizer que não praticou o crime e a outra pessoa que vai ter um ônus probatório, inclusive e vai poder ter uma ação em seu desfavor por conta disso daí. Então, se alguém, por exemplo, assim, professor Pablo praticou um crime. Ah, pratiquei um crime? E acontece o seguinte, a partir de agora, eu vou ajuizar uma ação contra você pelo simples fato de você ter imputado um crime falso à minha pessoa. Então, eu posso ajuizar uma ação de danos morais em seu desfavor, em desfavor da pessoa que tenha imputado um crime em meu desfavor, porque eu acho isso totalmente... Veja, eu posso, dentro do aspecto penal, você vai ter lá 3 modalidades de crime nesse aspecto moral, né? Só que eu posso me valer das respostas do próprio Poder Judiciário. Essa pessoa que tomou essa providência, essa pessoa tem uma tendência muito forte, eu não sou advogado e nem devo, como advogado, falar que é causa ganha, etc. Mas a formação de provas ilícitas coadunam em outra ilicitude, né? E aí fica aquela teoria da árvore dos frutos envenenados, se eu não me engano, que é dentro do direito penal isso daí. Tudo bem? E essa última narrativa sua também, aspectos de responsabilidade penal. A pessoa vai praticar por um crime. Professor, qual crime que é esse? Quem vai decidir na hora vai ser a autoridade, o delegado de polícia da delegacia em que for feita a denúncia. Denúncia entre aspas, porque provavelmente vai ser uma queixa-crime nessa circunstância aí. Então, primeiro faz o boletim de ocorrência. No momento de fazer o boletim de ocorrência, solicita para a autoridade policial que você tem o desejo de fazer a queixa-crime em relação àquilo, que eles, entre aspas, dizem que você está aceitando a denúncia em relação àquele crime. Se não for um outro crime de ação pública condicionada ou de ação pública incondicionada, em que você não precisa, entre aspas, fazer a queixa, não precisa dizer que quer a denúncia, a representação no caso, tá? Mas é isso, até responsabilidade penal, tá? O fato típico, etc., é que eu sou advogado em todas as áreas, menos no direito penal. Embora lecione hora ou outra que, se for necessária a matéria de direito penal, pessoal, confesso para vocês que eu sou um advogado que não atua na área criminal, exceto quando necessário, tá? Mais alguma pergunta? Sem mais? Vamos dar seguimento. Veja só, o inciso 12 é inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas e de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Aqui mais um inciso de diversas garantias colocadas a nós, do povo brasileiro, que é inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas. Quer dizer, então, que não pode vir o oficial de justiça e abrir a carta do seu correio, né, da sua caixinha de correio. Também não pode haver das comunicações, dados de comunicações telefônicas, quer dizer que não sei qual que é a sua empresa telefônica, se é Brasil Telecom, se é Claro, se é Vivo, seja qual for, não pode também um particular, vem aqui apresentar tal CPF, eu quero pesquisar para quem que essa pessoa ligou, para quem que essa pessoa não ligou. Isso também não é possível. A própria pessoa pode ir na empresa respectiva e falar assim, eu quero o extrato da minha conta. Ou então a pessoa até tem ali uma conta pós-pago que já vem esse extrato bem detalhado. Olha, eu quero a segunda via. Isso aí pode acontecer, sim. O que não pode é o Estado ficar se valendo dessas informações, um particular, sem procuração da própria pessoa, alcançar essas informações. Então, tem alguns dados que eles são sujeitos ao sigilo, não é? Só que esse sigilo que a gente fala é um sigilo que poderíamos até dizer que é um sigilo que comporta uma exceção na esfera penal, que essa questão sigilosa aí,
ela acaba ganhando uma ressalva no caso criminal, e no caso criminal por meio de determinação judicial, tá? Então, veja só, aqui está escrito que, salvo no caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para os fins de investigação criminal ou instrução processual penal também. Então, uma coisa é a gente falar em dados telefônicos, né? Outra coisa é nós falarmos de comunicações telefônicas. Vamos falar dados de correspondência, dados telegráficos, dados de comunicações. Só que uma coisa é eu conseguir um papel com determinados dados e informações. Outra coisa, gente, é eu conseguir, por exemplo, o acesso à gravação da voz de alguém que liga. Então, veja só, é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas. Há quem diga que a Constituição fala tanto dos dados como das comunicações telefônicas, ao passo, pessoal, que a maioria da doutrina entende que é das comunicações telefônicas. É salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma previstas em lei para os fins de investigação. Para vocês terem uma noção, recentemente saiu o seguinte, o STF, por meio de seus ministros, solicitou que, veja, o STF é poder judiciário, e ali o ministro relator de um processo contra o então chefe do Poder Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, foi feita a solicitação ao STF para que o presidente, o chefe do Poder Executivo, ele apresentasse uma gravação feita junto com o seu então ministro Sérgio Moro. E aí, uma postagem que eu acabei vendo de um defensor do Jair Bolsonaro foi o seguinte: o particular, ele tem sigilo correspondente, a correspondência, a questão das comunicações. Agora, o chefe do Poder Executivo não tem. A pessoa acabou fazendo essa defesa e citou esse inciso no Stories do Instagram. Eu falei, rapaz, faz todo sentido essa sua manifestação. Por que isso? As pessoas têm que ter um certo sigilo. E, de repente, chega um momento em que até o próprio chefe do Poder Executivo está sendo compelido a apresentar uma documentação, embora não seja da casa dele, embora não... Sabe, pessoal, isso aí é dentro da sua atividade, da sua função. Não estou aqui falando que não exista uma possibilidade mesmo de o STF solicitar como o STF solicitou. Mas eu só fiz essa citação para vocês terem noção desse inciso 12 aqui, falando de um ponto que é justamente como nós, pessoas no território brasileiro, temos assegurados esses direitos, sim, de inviolabilidade. Tá? Isso é muito importante. Essa inviolabilidade, ela não surge à toa, porque nós viemos, antes dessa Constituição, de uma Constituição do período de ditadura militar. Então, na atualidade, foram colocados tais direitos aqui, comportando exceção criminal, sim, mas foram colocados tais direitos para a defesa dessa pessoa natural que se encontra aqui em solo brasileiro, sem prejuízo das hipóteses aplicáveis à pessoa jurídica, tá? Então, é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e dos dados, sendo ressalvados das comunicações telefônicas no caso de investigação judicial na ordem criminal. Porque se não houver ordem criminal, não pode, o fulano deve para mim, deixa eu pedir uma autorização para o juiz para eu pegar para quem que ele ligou, para quem que ele não ligou. Ou deixa eu pedir uma autorização para o juiz para eu conseguir, entre aspas, grampear o telefone dele. Não, por dívida não consegue, por questão familiar não consegue, só vai conseguir em caso de prática de crime, ok? Aí sim a autoridade policial consegue essas informações aqui. Inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, eu comentei com vocês na aula passada de lei de eficácia plena, lei de eficácia contida, lei de eficácia limitada. E aqui nós encontramos a possibilidade, né, de tratarmos a respeito de uma lei de eficácia contida, né? Porque, gente, é livre o exercício de qualquer trabalho.
para falar a verdade, isso aqui é uma lei, é uma norma de eficácia plena, se a gente parasse, né? Aqui, né? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Se a gente parasse a leitura aqui, norma de eficácia plena, aplicação imediata de efeitos jurídicos imediatos também. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Opa, aqui acaba possibilitando que seja uma norma, então, de eficácia contida. Exemplo, ser um advogado, ser uma advogada. Exemplo, ser um juiz. Exemplo, uma juíza. Exemplo, ser um membro do Ministério Público. Exemplo, ser um defensor público, uma defensora pública. Entenderam? Porque para eu exercer essa profissão, nesse caso eu vou precisar me qualificar para tanto. Então eu não basta ter escolhido, eu tenho que me submeter a regramentos previstos em lei para que eu consiga exercer tal direito, tá? Tudo bem, pessoal? No próprio material nosso, gente, tem uma parte que fala que direito de propriedade, falando dos incisos 12 até o inciso 16 do artigo 5º. A Constituição Federal de 88 assegura o direito à propriedade, consagrado pela primeira geração dos direitos atinentes à liberdade, devendo atender a sua função social. No entanto, a própria Constituição Federal de 88 traz as hipóteses em que o direito será relativizado. Nos casos de desapropriação, são casos, né, de desapropriação os a seguir destacados. Olha só, desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Desapropriação urbana, está previsto no artigo 182, parágrafo 4º da própria Constituição, que é a faculdade do município, desde que incluído em seu plano diretor, exigir, conforme determinado na Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, do proprietário do solo urbano a não utilização. Subutilizado, desculpa, eu nunca tinha ouvido essa palavra, né? Ou não edificado que promova o seu adequado aproveitamento em atenção ao princípio da função social da propriedade, sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórios, ou seja, obrigação de construir, imposto sobre a propriedade predial, que vai ser o aumento do imposto conforme o ano, encontrando seu limite até 15%, que não está no texto aqui, desapropriação mediante pagamento de títulos da dívida pública, ou seja, o município praticando um ato lícito de desapropriação, mesmo assim a lei colocando o dever de um Estado indenizar o particular. Quando eu falo Estado aqui, é o ente municipal, tá? Faz parte do Estado brasileiro. Desapropriação rural, previsto no artigo 184. E desapropriação confiscatória. Por fim, sendo certo, pessoal, que não pode o aumento do tributo chegar ao valor do imóvel. Ocorre uma limitação, como eu disse há pouco para vocês. Por fim, em relação ao direito à propriedade, cumpre notar que a pequena propriedade rural é impenhorável para pagamento de débitos da atividade produtiva, tá? Desde que trabalhada pela família conforme o artigo 5º, inciso 15, os quais nós estamos lendo aqui, tá bom? Então, dando sequência aqui, só relembrando que quando nós falamos aqui da inviolabilidade do domicílio, nós acabamos falando, sim, de um direito de propriedade a ele inerente, tudo bem? Dando leitura rápida aqui, é assegurado a todos o direito à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, se por um acaso eu conseguir uma prova contra determinada pessoa, a autoridade policial está investigando determinada pessoa. Vem a rede pública de comunicações, um telejornal, e apresenta um fato que até a própria autoridade policial está interessada em saber se aquilo é verdade ou se aquilo não é verdade. Então, a discussão que aparece muito até hoje, a questão é assim, até nos memes, até em brincadeiras, né? Fala assim, Lula, você é dono do triplex? Né? Lula, você é dono daquela chácara em Atibaia? E por muitas vezes acabam até que os próprios profissionais
de comunicação dos telejornais, eles acabam encontrando, pegam até certos depoimentos sem mostrar o rosto da pessoa, em que a sociedade acaba fazendo o seu pré-julgamento da pessoa mesmo com as informações passadas por um telejornal. E veja, é profissional, o jornalista, a jornalista, ele não é obrigado a falar qual foi a fonte, embora ele tenha todo o direito de transmitir aquilo para toda a sociedade brasileira. Então, é assegurado a todos o direito à informação, porém, gente, é resguardado o sigilo de fonte apenas para quê? Para o exercício profissional. Então, se não é o caso do serviço profissional de alguém, esse alguém tem que expressar qual é a fonte, sob pena da responsabilidade civil. Então, é assegurado a todos o direito à informação e resguardado o sigilo à fonte, tá? Eu sou obrigado a falar da vida dos outros? Eu não sou. Mas se eu, por um acaso, falar da vida de alguém, que eu tenha provas do que o que eu estou falando é verdade. Porque senão eu posso acabar vir a responder sendo obrigado a me retratar pelo mesmo meio que contra mim foi falado alguma coisa. Vamos supor que eu falei mal de alguém pela rede social, pelo Instagram. Eu posso ser condenado a tornar público pela mesma rede ali, ou eu posso acabar concordando para não ser condenado a expressar na mesma fonte, ou seja, pela própria rede social, de que o que eu disse em outra circunstância que lá era falso. Vamos imaginar, só parafraseando aqui, criando uma nova situação, que eu chegue dentro da sala de aula e diga assim, acadêmico que hoje está vestindo branco é um acadêmico que não estuda. Aí você se sente ofendido, né? Poxa, eu estava vestindo branco. O professor falou uma situação dessa, eu me senti, olha, não gostei disso daqui, viu? Não gostei dessa informação. Eu posso pedir para o professor solicitar para o coordenador, falar para o professor ir lá na sala de aula e falar assim, gente, ó, o professor vai se retratar aqui, tal, gente. O professor vem aqui retirar o que ele disse quanto, né, eu, professor, retiro o que eu disse quanto aos acadêmicos que vestem branco. São pessoas inteligentes, sim, não importa a cor da camisa, etc. Então, retiro o retrato que eu fiz pedindo minhas devidas desculpas, tá? Então, vejam, a liberdade de expressão, desde que haja provas para tanto, sendo certo que eu tenho a obrigação de falar qual é a fonte, exceto quando for no exercício profissional, a exemplo dos repórteres, ok? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Quer dizer, então, que é livre o direito de locomoção em território nacional. Professor, mas então, e se eu quiser passar sem pagar num pedágio? Aí forçou a barra, né? Na verdade, existe no nosso ordenamento jurídico alguns regramentos, e aqui está até sendo colocado, né, gente? Nele permanecer ou dele sair, só coloquei nos termos da lei. E nosso ordenamento jurídico brasileiro encontra fundamento legal para que você, quando estiver diante de um pedágio, que você seja obrigado sim a fazer o pagamento desse pedágio, sabe? Da mesma forma, em algumas barreiras que para você passar por determinadas barreiras, você se submeta a uma fiscalização. Não sou obrigado a fiscalização, não, eu tenho o direito de ir e vir, eu não vou ficar aqui aguardando coisa nenhuma, né? Então, que tem o direito, tem, mas existem algumas possibilidades legais nos termos da lei, então, que vai acabar fazendo com que esse direito ele seja exercido, porém, com algumas sujeições, tá? O próximo inciso, o inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então, veja só, eu tenho o direito à manifestação. Então, eu posso me manifestar, inclusive reunido em grupo, só que sem armas e sem paratividade paraestatal, né? Paramilitar, no sentido de falar o seguinte: primeiro, eu não posso organizar uma reunião de pessoas com o uso de armas para uma manifestação pública. Segundo, que eu não devo
ficar falando, vamos criar uma organização civil para roubarmos o poder. A ditadura não, o povo sim, assim, no sentido de vamos nós pegar as nossas armas e vamos combater o exército brasileiro. Nesse sentido, não dá para forçar a barra, mas que existe a possibilidade de reunião entre as pessoas, existe sim, desde que não frustre outra. Então não faz sentido, por exemplo, o partido de direita solicita à prefeitura municipal a utilização de tal via, por exemplo, a Avenida Brasil, o que muito ocorre, né? Vamos começar ali no pátio sem propaganda, não estou recebendo um real, mas muito acontece, e Master, até o Redondo ali da antiga prefeitura, por exemplo. Bom, pessoal, se um partido de direita vai fazer essa manifestação em tal dia, em tal horário, não faz sentido nenhum a própria prefeitura autorizar que no mesmo ambiente ou em ambiente próximo até a manifestação de partido da esquerda. Eu falo partido de direita, partido da esquerda, para não criar aqui uma citação a diversos partidos e uma forma fácil que eu achei de diferenciação, tá bom? Então, por que se coloca aqui justamente que não frustrem outras reuniões ou até mesmo sendo necessária, inclusive, autorização? Aqui está dizendo independentemente de autorização, mas desde que não frustrem outra reunião. Só que é o seguinte, gente, exigido o prévio aviso à autoridade competente. Por que esse prévio aviso, na verdade, não autorização, mas prévio aviso? Justamente para que o município ele tenha ciência do que está acontecendo em seu solo e justamente para que, se houver uma questão essa divergência, como eu disse, dos partidos, se elas forem ocorrer, que haja então essa atuação do município para vedar esse combate entre os membros dos partidos, por exemplo, tá? Então todos podem reunir-se pacificamente. Essa reunião pacífica tem que ser sem armas. O local tem que ser locais abertos ao público, independentemente de autorização. Bacana, desde que não frustrem outra reunião. Mas como que eu vou saber? Para que eu saiba se existem outras reuniões convocadas para o mesmo local, necessário se fará a comunicação, ou seja, o aviso à autoridade competente. E se havendo o aviso da autoridade competente, quem primeiro assim o fez, vai acabar fazendo com que o segundo não ocorra. Ok? Então é nesse sentido. Se eu marquei em tal avenida, em tal horário, em tal dia, o próximo que veio pedir para aquele dia e aquele horário não vai conseguir naquele dia, naquele horário, vai conseguir em outro. Por quê? Porque senão vai frustrar a primeira reunião, tá? É plena liberdade de associação para fins lícitos vedada de caráter paramilitar. Então, vedada aqui essa associação em caráter paramilitar, da mesma forma também a gente não pode ter reuniões paramilitares, ok? No nosso Estado brasileiro existe inclusive um crime que ele é previsto apenas na forma tentada, que é o crime de secessão, né, de tentativa de secessão, que seria eu, por exemplo, criar um novo Estado. Estou contra as Forças Armadas, eu quero que aqui eu crie um novo Estado, eu estou contra o próprio país, eu quero que aqui seja criado um novo país. Então, ações paramilitares, elas são vedadas, criação de associação a respeito disso, manifestação a respeito disso, sob pena de, inclusive, as pessoas praticarem crimes nesse sentido, tá? Gente, veja só, nós estamos aqui falando de liberdade de associação, liberdade de reunião, liberdade de locomoção, liberdade na escolha da profissão. Já lemos aqui mais atrás, na aula passada, liberdade religiosa. Vocês veem que nosso texto constitucional coloca inúmeras liberdades para quem está em solo brasileiro, para quem está em território brasileiro. E isso é muito bonito, gente. É por isso que eu comento que por vezes eu comento que quando eu for falecer, eu ainda quero ver essa Constituição em vigor, porque esta Constituição, ela assegura ela faz previsão de inúmeros direitos que são direitos muito interessantes para quem vive nesse território, tá? Sendo vedada de caráter paramilitar. Desculpe, pessoal. Então eu posso me tornar membro de qualquer associação para fins lícitos? Sim. Sou do Sul, CTG, sou um tenista, TTC, Tangará Tênis Clube, né?
no caso do advogado não, porque quero jogar bola ali, eu tenho um clube de futebol, gente, eu posso me tornar membro, tá? Fica a meu critério. Sou obrigado? Eu não sou obrigado, eu tenho liberdade. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado, tá? Então, uma associação, ela poderá ser dissolvida somente depois de trânsito em julgado. A suspensão não exige o trânsito em julgado, bastando decisão judicial, ok? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Conforme eu disse, eu tenho o direito, eu não sou obrigado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, desde que haja, então, dentro do estatuto em que a pessoa se torna signatária daquela associação, que ela faça essa autorização. É garantido o direito de propriedade, conforme nós vimos aqui naquela questão do sigilo, a correspondência, a inviolabilidade do domicílio. Então, nós temos aqui um ponto que fala que é garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à função social, significa dizer por que a prefeitura pode aumentar o valor do IPTU, aumentar o índice de incidência do imposto do IPTU, justamente porque não está atingindo o fim social, está lá só para fim de investimento, não está construindo nada, tem gente sem casa própria, então a finalidade social não está ocorrendo. Por que ocorre o Estado se valer de terras, áreas rurais para fins de reforma agrária? Justamente por esses aspectos aí, tudo bem? Olha só, são diversos incisos, né? Mas vamos fazer a leitura rápida enquanto ninguém pediu para eu parar, porque eu estou entendendo que a pessoa está entendendo o que eu estou falando. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Conforme eu disse para vocês, a responsabilidade civil geralmente exige 3 elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. Tá? E, eventualmente, na responsabilidade aquiliana, dentro da responsabilidade civil, ainda exige a culpa. O Estado, ele por desapropriação, teve uma conduta que causou dano à propriedade do particular, porque, veja, eu tinha uma propriedade, por exemplo, no valor de 500 mil. Chegou o município e desapropriou me tirou da propriedade, desapropriou, ou seja, tirou a propriedade de mim. Quem passou a ser proprietário passou a ser a própria prefeitura. Ou então, fui desapropriado do meu imóvel. Então, conduta da prefeitura, dano e nexo de causalidade. E aí, eu pergunto, tenho o direito de ser indenizado? A diferença é que é o seguinte, na responsabilidade civil, gente, geralmente a gente fala que quem pratica essa conduta que gera dano a outra e há nexo de causalidade, essa pessoa está praticando o ato ilícito. E aqui no caso da prefeitura, no que foi colocado aqui, de ser desapropriada uma propriedade de alguém e passada para outro, então, aquele bem, nessa circunstância aqui é prática lícita do Estado. O Estado não está praticando o ato ilícito. E mesmo o Estado estando praticando o ato lícito, ele vai ser obrigado a indenizar em dinheiro, né? Em dinheiro, desculpe, tá? Então, o procedimento de desapropriação aqui em relação ao Estado é algo lícito e que mesmo assim tem o dever de indenização. É uma exceção à regra, tá? Porque geralmente a gente fala do dever de indenização quando alguém pratica um ato ilícito. Não faz sentido eu falar assim que eu sou obrigado a indenizar alguém se eu estou praticando o ato lícito. Entenderam? Só que uma exceção a essa regra é essa desapropriação. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado o direito de indenização ulterior se houver dano. Quantos filmes norte-americanos, hollywoodianos, já não assistimos em que a autoridade policial apresenta a carteira e entra no carro da pessoa e vai em busca daquele bandido, daquela, né? Então, em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurar o direito à indenização ulterior se houver dano. E quantas vezes também a gente já não viu eles batendo o carro daquelas pessoas que eles haviam pego para fazer aquela perseguição, aquela busca, não é? Então, se causou dano, esse é um exemplo, né? Tem essa liberdade mesmo, professor? Tem. Mas veja só, primeiro, se caso for de iminente perigo, tá? E aqui a gente entendendo também, gente, que
ela poderá usar a propriedade particular, sendo certo que não, naquela circunstância não tinha uma viatura ali ao seu lado, né? Ou que a viatura não representasse ser inócua naquela solução, mesmo ela estando lá. Eu quero dizer, se existia uma viatura policial para o policial fazer a perseguição, não tem o porquê ele se valer da propriedade particular de alguém. Agora, se por um acaso carros à frente da viatura, o que tornava impossível ser utilizada a viatura e o caso era de iminente perigo, então aí nesse caso pode sim se valer do particular. E propriedade urbana da mesma forma e propriedade rural da mesma forma, sem problema algum, tá? Aqui não especificou. Aqui só falou que a autoridade poderá usar de propriedade particular. Professor, o que é iminente perigo? Gente, a palavra iminente, ela tem... Quando eu falo iminente, às vezes vocês podem me entender falando eminente. Só que a palavra iminente é diferente da palavra eminente. Então, quando alguém fala assim, aplausos ao eminente fulano de tal, estou querendo dar um ar de importância de uma pessoa que tem seu grau, sua relevância social, uma pessoa importante. Quando eu falo iminente, eu estou falando de algo que está a acontecer, está para acontecer, algo que não passará muito tempo, está na iminência, está prestes a acontecer. Então, o iminente perigo público é nesse sentido. Então, havendo ali um perigo público, veja, o perigo não é qualquer perigo, tá? Ai, meu Deus, eu preciso ir ao banheiro, né? É um perigo público e deve haver, então, esse iminente perigo público. Continuando, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para o pagamento dos débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar seu desenvolvimento. Então, isso aqui é finalidade social. Então, como que eu vou tirar o pequeno proprietário daquilo que alcançou sua finalidade social? Inclusive, como já dito, bem impenhorável. Professor, o que é um bem impenhorável? O bem impenhorável é aquele que a pessoa saiba que a regra é a seguinte: por obrigações assumidas por uma pessoa que tem personalidade jurídica, vamos pensar no sujeito de direitos, não no objeto de direitos. Nós, pessoas naturais, somos sujeitos de direito, temos personalidade. Quando eu assumo uma obrigação, por exemplo, eu comprei um veículo. Vamos supor, comprei um veículo e financiei aquele veículo. E vamos dizer então que no final das contas eu comprei, financiei o veículo e vamos imaginar que eu tenha ficado sem pagar o veículo. E aí vem o banco e fala assim, eu quero que você me devolva o veículo. Eu falo assim, negativo, não vou devolver o veículo. Inclusive, tem um boletim de ocorrência aqui, ó, o veículo ele foi furtado. Não tem como devolver o veículo. Mas pelo menos paga o veículo. Fala assim, não tem o salário do professor, ó, e o salário, ó, salário baixo, salário do professor, não tem dinheiro para pagar esses veículos. Se eu tivesse, eu tinha comprado à vista, não tinha nem financiado. Ah, é? Então é o seguinte, a gente vai ajuizar uma ação de execução contra você, porque tem um contrato aqui que você assumiu que você ia fazer o pagamento. Eu falei, então vai lá, devo, não nego, pago quando puder. E daqui a pouco recebo uma intimação, um mandado de penhora. Mandado de penhora do quê? Da minha casa. Eu falei, caraca, olha só, mandado de penhora da minha casa. Os caras aí cobrando, vou pagar o carro, penhoraram a minha casa. E eu falo assim, sabe de nada, inocente? Aqui é casa de ferreiro, espeta de pau, coisa nenhuma, vou fazer minha defesa. Fui lá, fiz minha defesa e coloquei, segundo a lei, que minha casa é impenhorável. Minha casa é impenhorável. De acordo. A minha casa é impenhorável, é bem de família. Então veja, pessoal, então encontramos algumas circunstâncias em que um bem existe e ele não pode ser penhorado, tá? Existem algumas ressalvas? Existem, em que a minha casa ela não vai ser considerada impenhorável, mas basicamente falando, minha casa é bem de família e ela é impenhorável. Como assim a casa não vai ser impenhorável em algumas circunstâncias? Por exemplo, eu tenho 4 casas. Poxa, eu não tenho 4 bens de família, 4 casas impenhoráveis. Uma delas, eu posso considerar que ela vai ser um bem impenhorável, mas as outras 3,
elas vão poder ser penhoradas e mesmo sendo minhas casas, não serão consideradas bem de família, tá? Isso aí vocês vão acabar estudando mais em execução, quando vocês forem estudar isso bem mais à frente. Se eu comento um pouco a respeito do direito e acabo fazendo a aula ficar um pouco confusa, conversem comigo que eu tento ser um pouco mais objetiva, porque dependendo da situação eu acabo tentando explicar para vocês o que um aspecto jurídico atinente relacionado pode vir a existir no futuro profissional de vocês, tá? As autoridades, desculpe, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou produção de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo em que a lei fixar. Olha que bonito isso. Então significa dizer que aos autores, aos proprietários, então aos que fizeram a obra existir, cabe a exclusiva utilização, publicação ou reprodução. E é por isso que o Código Civil, ele coloca que, vamos imaginar, que você está dirigindo pela Avenida Brasil, ou está se locomovendo por qualquer outro meio, e de repente você visualiza um outdoor, e naquele outdoor é colocada a figura do Thiago York. Você menina, né? Você que gosta, Thiago York. Foto lá do Thiago York. E na foto do Thiago York, a empresa que está fazendo a propaganda é uma empresa de venda de instrumentos musicais. Compre em tal loja o seu violão, né, etc. E todo mundo aqui em Tangará da Serra começa a postar selfies com o Thiago York no fundo e, na verdade, é ali naquele outdoor, né? E daqui a pouco não é que o empresário ali, os interessados do Thiago York, fala assim, rapaz do céu, olha só, lá em Tangará da Serra estão utilizando a tua imagem lá, uma empresa de materiais, de instrumentos musicais. Aí o Thiago York liga para o empresário dele, liga para o setor correspondente, fala assim, escuta, a gente foi contratado, tal? Não, é porque eu vi uma foto que estão utilizando minha imagem lá para fins comerciais em tal município lá do Mato Grosso. Toma uma medida jurídica viável. Então veja, pessoal, a pessoa que é dona de sua imagem, dona do que produziu, eu tenho direito autoral, professor, a respeito da música que eu fiz, claro, você tem direito ao uso exclusivo, você tem direito à publicação, à reprodução de tudo que você faz. Só que é o direito, você também pode, né, autorizar que outra pessoa assim se valha. Ah, professor, e a pessoa que veio a falecer? Vamos pegar o exemplo do Michael Jackson. Vamos pegar exemplos de quem criou ali o Mickey Mouse, etc, gente. Então, quem cria tem o direito, e esse direito, ele acaba sendo transmitido para os herdeiros do criador, dentro do limite temporal aplicável à questão das marcas, né, e das obras de reprodução musical, etc. Leis específicas vão tratar a respeito disso, tá? São assegurados, nos termos da lei, olha só, inciso a proteção às partes... Só um segundinho, só para baixar aqui. Enquanto não houver dúvidas, eu vou dando sequência aqui, tá, pessoal? São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. O direito à fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então vejam, aqui são assegurados dois direitos de maior destaque. O primeiro, né, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Aqui a gente está falando um pouco ainda daquela questão dos direitos da personalidade, do direito de uso, principalmente se for acabar tendo uma repercussão econômico-financeira, né, comercial a respeito disso. No Brasil a gente vem encontrando aí noticiados diversos pontos, né, relacionados a isso. E algumas pessoas, por exemplo, na candidatura passada dos candidatos à presidência da República, muitos deles queriam marcar reuniões com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.
E Fernando Henrique Cardoso, em algumas circunstâncias, ele dizia: olha, eu estou com um compromisso para uma viagem internacional, eu não vou poder, né, te receber, ou até mesmo no tempo de investigações da Lava Jato. Eventualmente, gente, é o que a gente hoje escuta como poder de influência, né, o influencer. Então, às vezes, na mídia, olha só o que aconteceu recentemente, muitas pessoas falam assim: olha só, o comunismo está querendo ser implantado, olha só, o Papa recebeu o Lula, né? Olha só, os comunistas, não sei o que lá. Não, eu até participo da religião católica, não tenho nada contra o Papa, até gosto muito dele, ele tem um jeito bem diferente, né? Mas o Papa ter recebido um ex-presidente do Brasil aqui que já foi julgado criminoso, com sentença transitada em julgado, de repente deu um ar de o Papa ser um comunista, né? De o Lula ser um comunista e assim vai. Não sei se são ou se não são, mas o que eu quero dizer é que às vezes tem uma repercussão social quando há uma participação de uma determinada pessoa, quando há a presença de uma determinada pessoa. E aqui diz que são asseguradas nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem, da voz humana, inclusive nas atividades desportivas. Há resguardo na nossa Constituição quanto a essa questão das participações, quanto à questão da imagem, quanto à questão da própria reprodução, são direitos assegurados aqui no nosso ordenamento jurídico, tá? A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, a proteção de marcas, os nomes de empresas, de todos os signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Gente, isso aqui vocês vão reler e vão estudar de forma mais aprofundada em direito empresarial. Vocês vão ver a respeito de marcas, o que é marca, existe marca sonora ou apenas marca escrita? Para vocês terem noção um pouquinho em relação a isso daqui, vocês já devem ter ouvido alguns novinhos dessa turma aqui não, algumas novinhas aqui também, né? Pessoas novas, eu quero dizer, não. Mas na Rede Globo, gente, quando passava filme, aquilo viciava a gente, né? O plim, plim, a gente sabia a hora que a gente podia ir fazer alguma coisinha e a hora que a gente tinha que voltar para assistir aquele filme da sessão da tarde, né? Então, plim, plim, fazia o plim, plim, a gente já voltava para assistir o filme ali. Gente, esse plim-plim da Rede Globo, a Rede Globo tentou de qualquer forma patentear isso, criar uma marca disso, e gente, é um som, não é de uso exclusivo, você pode utilizar o plim-plim, a Bandeirantes pode utilizar o plim-plim, a Record, que detesta a Globo, né, pode utilizar o plim-plim, SBT pode utilizar o plim-plim, porque não é marca. Por quê? Porque não é de forma escrita, é de forma sonora. E não existe marca sonora pela lei atual, pela legislação e os documentos internacionais, tá? Mas, de qualquer forma, gente, aqui, ó, está assegurado no nosso ordenamento jurídico também marcas, patentes e de uso determinado com os royalties para o próprio criador, tá? É garantido o direito à herança. Vocês vão estudar isso aqui em direitos sucessórios e ver que, enquanto vivo, não existe herança. Então, meu pai é milionário, eu sou milionário. Olha, Deus te abençoe, né? Mas vamos lá pegar sua declaração de imposto de renda, ô filho do milionário? Vamos ver quantas fazendas tem o seu nome, vamos ver quantos bens móveis tem no seu nome. Não, é tudo o nome do meu pai e da minha mãe. E no seu CPF tem o quê? Não, eu nem declaro imposto de renda porque eu não trabalho, porque meus pais são ricos. Mas você não era rico? Você não tinha falado que você era rico? Não, eu não sou rico, meu pai é rico, eu sou rico. Minha mãe é rica, eu sou rico. Não, mas eu quero saber no seu CPF. O que você tem no seu CPF? Quanto você tem na conta? Não, eu tenho cartão de crédito aqui, ó. Tem cartão de crédito. Ah, legal. Quem que paga o seu cartão de crédito? Meu pai e minha mãe pagam o cartão de crédito. Então você não é rico, não, rapaz. Quem é rico é seu pai e sua mãe. É forma de dizer, gente, o direito à herança, tem muita gente que acaba querendo negociar o dinheiro que nem tem ainda. Herança é algo que é assegurado a nós, só que a herança ela surge com um fato gerador, que é a morte do autor da herança, do de cujus, né? Tá bom? Mas só para fazer um comentário, eu acabei comentando isso daqui. A cessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Então, isso daqui, dentro do direito internacional privado,
temos essa regra aqui prevista na Constituição, tratando do direito sucessório ser previsto no Brasil quando os bens estiverem localizados aqui no Brasil, exceto se a lei estrangeira for mais benéfica para filhos e cônjuges do falecido, tá? Agora vamos dando seguimento. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor e, como vocês já devem saber, existe o Código de Defesa do Consumidor que foi criado posteriormente à Constituição. O próximo inciso: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança e à sociedade do Estado. Quer dizer, então, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações, só que de seu interesse particular. Quer dizer o quê? Você vai buscar as informações nos órgãos públicos quanto ao seu CPF, a empresa quanto ao seu CNPJ, mas você não pode buscar do meu CPF e eu não posso buscar do seu CPF. Ah, não, professor, mas acontece que eu quero saber a respeito de que envolve a coletividade. Aqui também é segurado, né, colocando aqui em situações que envolvem interesse coletivo geral. Mas a regra é essa, gente. Se eu quero saber de um particular, não é interesse coletivo geral. E eu não posso ir lá e perguntar do CPF dele. Eu só posso perguntar do meu. O próximo inciso, o inciso 34, são assegurados independentemente do pagamento de taxas. E aqui vem no concurso público, no exame da ordem, isso daqui. Vão colocar diversas outras situações, sendo que são apenas essas. O direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder, chegamos a comentar na aula passada, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa dos direitos esclarecidos em situações de interesse pessoal. Isso daqui é colocado até aquela declaração de hipossuficiência para você solicitar alguma certidão em autoridades públicas. Continuando, a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão, sendo certo, então, que o acesso à justiça ele não pode ser vedado aqui no nosso ordenamento jurídico, sendo, todavia, exigido os procedimentos do processo civil para que haja o recebimento de uma peça inicial. Tudo bem? Mas a lei não excluirá, tanto que a Lei de Introdução aos Novos Direitos Brasileiros diz que o juiz ele tem o dever de julgamento. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Quer dizer, então, que toda vez que alguém ajuizar uma ação contra outra pessoa, se aquela outra pessoa provar que existe direito adquirido, que existe ato jurídico perfeito e acabado e coisa julgada, essa outra pessoa vai ter defesas maravilhosas. Não pode alguém arguir algo contra isso e não pode sequer ser criada uma nova lei que fira o direito adquirido. Por exemplo, já atingi o tempo de contribuição, já atingi a idade, eu tenho direito adquirido à aposentadoria. Ato jurídico perfeito, por exemplo, existe um contrato em que você se obriga a passar tal bem para mim e eu me obriga a passar tal quantia em dinheiro para você. Esse aqui é um ato jurídico perfeito e acabado, o produto era lícito, o objeto lícito, né? Nós somos agentes capazes e fizemos na forma da lei. É um ato jurídico perfeito. Não pode vir uma lei posterior e falar assim, anulo todos os contratos particulares do ano tal. Não pode. E a coisa julgada é aquela que vocês já sabem, quando ocorre uma sentença e já houve o julgamento e não existem mais recursos contra ela a serem opostos, tá? Então ocorreu o trânsito em julgado. Não pode uma lei falar assim, desrespeito o trânsito em julgado das sentenças proferidas por tribunal tal, né, no ano tal. Certo? Gente, vamos passar, a partir da próxima aula, a tratar dos remédios constitucionais, aquele que eu pedi para vocês analisarem, habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança. Então, já vão pegando o material de vocês nesse intervalo, preparando, que eu vou fazer algumas breves leituras de alguns incisos que eu acharem importante, e vamos passar aqui para a leitura dos remédios constitucionais. Um bom intervalo para vocês, tudo bem?